Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, Petrolina, bom dia Vale do São Francisco, muito bom dia aos baianos, pernambucanos, aos sergipanos que nos acompanham aí no Central de Adubos Oficial, nosso canal no YouTube, a você também que está ouvindo a gente na Rádio Tropical Sat FM 102,5, nosso muito abraço para você e também está aí nas redes sociais. Estamos chegando com mais um programa da Central para o Campo, é um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural, tá certo? E lembrando que esse programa fica disponível em podcast aí no YouTube, você pode ver e ver quantas vezes você quiser, tá certo? Hoje é sábado, 15 de outubro de 2022, seja muito bem-vindo. Em Juazeiro da Bahia, o sábado será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, o tempo fica aberto, mas ainda sem nuvens. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura varia entre a mínima de 18 e a máxima de 32 graus. A velocidade do vento pode atingir 25 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 31% e 93%. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 18 minutos da manhã e vai terminar às 5 horas e 37 minutos da tarde. E hoje é noite de lua cheia. Amanhã, domingo, aqui em Juazeiro da Bahia, o dia também será de sol com algumas nuvens e não deve chover. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura varia entre a mínima de 18 e a máxima de 32 graus. A velocidade do vento pode chegar a 28 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 27% e 92%. A incidência solar do dia vai começar às 5 horas e 17 minutos da manhã e vai terminar às 5 horas e 37 minutos da tarde. E vamos continuar com a lua cheia. Lembrando a você que a Central de Adubos está no mercado há 11 anos, já tem 9 lojas. Em Pernambuco estamos em Petrolina e Petrolândia, na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e agora também em Feira de Santana. E em Sergipe estamos na cidade de Itabaiana, já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste e a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso tema de hoje está direcionado especificamente para você que produz uva. Vamos falar do uso do Caneca Peptídeo na cultura da uva. Conosco aqui mais uma vez o David Castro, representante técnico de vendas da Caneca. Obrigado pela sua presença mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia pessoal, tudo bom? É uma satisfação para a gente da Caneca estar aqui mais uma vez, junto com a Central, né, junto com a rádio. Agradecer a toda a equipe da Central, a equipe de balcão, de campo, os coordenadores. Agradecer a Josenaldo, agradecer a Amanda que está aqui, vai somar um pouquinho na parte técnica com a gente, trazendo algumas novidades de trabalhos que nós fizemos juntamente a ela. E vamos falar sobre o Caneca. Falar sobre o Caneca, né? Mais uma vez, né? Temos aí novos espectadores, novos ouvintes. Apresenta a Caneca para a gente, daqui a pouco eu falo com a Amanda. Bom pessoal, a Caneca ela é uma multinacional japonesa e a Central de Adubos ela é pioneira nisso, em busca de novidade. Então, nós fizemos essa parceria com a Central de Adubos, o produto vem diretamente do Japão aqui para o Brasil, então a tecnologia é um produto de alta tecnologia, prontamente disponível aqui para o nosso produtor rural aqui do Caneca São é a Francisco. empresa. Isso. Caneca é a empresa, é a fábrica, né? Isso, justamente. E o Caneca Peptídeo é o produto, né? Justamente, pessoal. É o seguinte, a Caneca, ela é a empresa e o produto é o Caneca Peptídeo. A gente aqui, nós brasileiros, né, temos o costume de abreviar, falar só Caneca, mas o produto é o Caneca Peptídeo. E a Caneca já existe há quantos anos no mercado? A Caneca, ela está no mercado antes da Segunda Guerra Mundial. Nossa, mas ela, tem uma estrada, hein? justamente, Tem uma estrada. Mas ela costumava trabalhar, né, com os produtos dela diretamente fábrica, vender da fábrica para outras fabricantes, né? E essas fabricantes distribuía para o consumidor final. E aí, como a Central de Adubos ela tem uma capilaridade muito grande aqui no Nordeste, cada vez está expandindo mais, então a Caneca teve esse interesse de montar essa parceria junto à Central para trazer uma tecnologia que poderia ir para um fabricante, fazer redistribuição. Então a gente pulamos um processo, né? Tiramos um atravessador nesse meio do caminho e o produto vem diretamente da fábrica para a Central. Para a Central de Adubos. Isso, e da Central de Adubos para o nosso produtor rural aqui do Vale e do Nordeste, né? Ganha tempo, né? Ganha tempo, né? Quem ganha tempo ganha dinheiro. Justamente. E a Central de Adubos, quantos anos já tem em parceria?
Nossa parceria com a Central de Adubos, ela já está aqui já há 4 anos, certo? É uma parceria que a cada ano vem se solidificando mais ainda, vem crescendo. Ano passado, o produtor rural aqui do Vale do São Francisco gostou muito da ferramenta, então a gente teve uma expansão bem elevada ano passado e esse ano também. E cada vez mais nós queremos levar essa tecnologia para outros produtores onde a Central de Adubos atua, né? Nós já estamos indo lá em Irecê também, lá o pessoal já está usando o produto. Em Feira de Santana já estamos começando a organizar também para levar um estoque para lá. Então, onde tem Central de Adubos, pessoal, pode solicitar o pessoal, os agrônomos da Central de Adubos, o pessoal do campo, do balcão, que eles vão disponibilizar a ferramenta para vocês e ensinar direitinho. Vamos ensinar um pouquinho aqui, mas no balcão e o pessoal do campo vai ensinar também como é que usa essa ferramenta aí. É uma equipe muito preparada da Central de Adubos, bem treinada para atender bem o produtor rural, né? Agora a nossa princesinha do sertão já tem lojas da Central de Adubos, os produtores daquela região também vão poder comprar com caneca peptídeo, né? Justamente, a gente tem que levar para o nosso produtor rural o que é bom, né? Então assim, eu acho que o nosso crescimento da Central de Adubos, da caneca, foi justamente isso, porque a gente tem um produto que tem tecnologia embarcada, exclusividade nossa da caneca, certo? Exclusividade nossa da caneca. Então, e a Central de Adubos, onde tem Central de Adubos, você vai encontrar o caneca peptídeo. E é um produto que está aí, usar e ver o resultado. Ver o resultado. A gente vai continuar falando sobre o caneca peptídeo daqui a pouquinho, que agora eu vou falar com a dama, né? Nós até atravessamos aí, ela é a primeira das damas, né? Amanda Rodrigues, ela é gerente técnica da Agrapa Brasil. Eu também tenho o Rodrigues, Josenaldo Rodrigues, mas seria um prazer ser parente, mas a gente não tem parentesco. Acho que não. Bom dia, seja bem-vinda, Amanda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, agradecer a Caneca e a Central pelo convite, agradecer a rádio pela parceria também. Hoje eu estou representando a empresa Grapa Variedades, mas aqui na região hoje somos em 5, é um time grande, forte. A gente atua hoje na questão do desenvolvimento de novas variedades de uva de mesa. Somos um programa de genética americano. A gente faz toda essa parte de desenvolvimento de novas variedades. Trazemos a tecnologia americana e hoje adaptamos aqui na região do Vale do São Francisco. Mas estamos presentes em todas as regiões produtoras de uva no mundo. Então, hoje é um programa de genética, é um dos 4 maiores do mundo. E a gente tem esse trabalho constante aqui na região do Vale do São Francisco, priorizando o produtor do Vale e trazendo sempre inovação no quesito de novas variedades de uva de mesa. Hoje vocês já estão há quantos anos desenvolvendo tecnologia aqui no Vale? Esse ano a gente está completando 10 anos aqui no Vale. Isso, 10 anos. E a parceria com a Central? Desde o começo também é uma das pioneiras que apoiou a causa, que acreditou no material e que vem trabalhando junto com a gente, dando desde o suporte técnico, o pessoal de campo, o pessoal... Todo mundo envolvido no processo, ajudando a gente nos fatores que a gente teve, dos desafios que a gente teve no dia a dia, até chegar ao que a gente tem hoje, com o resultado que a gente tem hoje nas nossas variedades. Então, ao longo desses 10 anos, trabalhando junto, Central, Caneca e demais parceiros. Como é que funciona isso? Como é que você desenvolve essas variedades? É fazendo experimentos? Como é que funciona? Isso, a gente tem um campo experimental na Califórnia e a gente tem a nossa base de genética, é toda lá, a gente seleciona basicamente um pai e uma mãe que tem umas características que a gente tem de interesse agronômico, alguns caracteres agronômicos positivos. A gente escolhe quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, faz um cruzamento em laboratório. Desse cruzamento a gente extrai uma planta, uma mudinha. Essa muda é levada para o campo e a gente começa a avaliar ela agronomicamente falando, né? Quais os caracteres que a gente tem ali, que a gente consegue visualizar em campo. Então, sabor, fertilidade, resistência à chuva, esses são principalmente o nosso foco. Hoje, nossas variedades, elas passam por uma peneira muito grande. A gente tem um critério muito bem estabelecido de seleção. Então, hoje, a gente só lança uma variedade que atenda realmente a necessidade do produtor. E pensando aqui na condição do Vale do São Francisco, um dos critérios mais importantes para a gente é a questão da resistência à chuva. Então, todas as nossas variedades, se não for resistente à chuva, não produzir 2 safras por ano, com alta fertilidade e produtividade, a gente não está lançando. Então, a gente vai brincando um pouquinho nessa escolha de pai e mãe, gerando uma variedade nova que vai atender os critérios do produtor e do mercado. Tem alguma variedade já sendo plantada aqui no Vale do São Francisco? Tem sim. Hoje a gente tem uma área já expressiva aqui no Vale do São Francisco. Nosso carro-chefe é da variedade Arra 15, é uma variedade branca sem semente, é a mais conhecida na região e ao redor do mundo.
Temos outras variedades também, a Arra 32 é uma variedade preta, temos algumas codificadas e recentemente estamos lançando também uma variedade nova vermelha, sem semente, resistente à chuva, que a gente está acreditando aí que tem potencial para atender o mercado de uvas vermelhas sem semente que tem hoje aberto para a questão de produção e consumo. Isso vai ser uma mão na roda para os produtores, hein? Com certeza. Como diz Newton Matsumoto, chuva e uva combina, ou rima, mas não combina, né? Exatamente. Rima, mas não combina. Exato. Ele que é consultor de uva, vocês devem conhecer o Newton, né? Nosso grande parceiro, e aí, inclusive. para os produtores, quando verem logo uma preparação de chuva, coloca as mãos na cabeça, né? Exato. Hoje a gente tem já, a nossa genética é toda voltada para resistência à chuva, e essa variedade vermelha que a gente está lançando, tanto a Arra 15, que já está no mercado, ela tem uma boa resistência, e essa vermelha foi um dos nossos recentes lançamentos, que a gente também validou esse resultado aqui na região, e estamos validando também em outras regiões do mundo, como resistência à chuva. Aqui não chove muito como em outras regiões, né? Esse ano foi um atípico, choveu mais do que esperado, né? Isso. Esse ano a gente fala, né, numa média anual. Mas quando chove é um problema, né? Para os positivo, principalmente uva, né? em uva. Uva é uma cultura, né, de alto valor agregado. Para os produtores de uva, eu quero enfatizar, é um problema para eles. Mas para os outros nem tanto. Mas a gente tem uma dificuldade, né, uma cultura de alto valor agregado, e em questão da chuva, tem um impacto direto da chuva na questão, dependendo do período da fase da cultura, a gente tem alguns danos mais expressivos, e principalmente fase de florada, por exemplo, a gente tem problema com aborto, com o impacto direto. Então hoje a gente tem toda a nossa pesquisa voltada a variedades resistentes à chuva. Maravilha. Ô David, e o caneca peptídeo, para que serve nessas variedades todas de uva aí? Bom, a Caneca é uma empresa séria, né? Então, por isso nós estamos com a central de adubos, e por isso também que nós montamos parceria com empresas sérias, fazendas sérias, e a Grapa, a Arra, né, não seria diferente disso. A Amanda falou um pouquinho aí do processo de desenvolvimento das variedades deles, e assim como eles têm esse cuidado para lançar novas variedades aqui no Vale, eles também têm uma cautela e quando validam um posicionamento de um produto, eles têm bastante coerência e realmente avaliou como é que funciona o produto. Em relação ao uso do caneca peptídeo na videira, o que é que nós estamos agregando em campo? Nos trabalhos que nós fizemos, a gente vimos em algumas áreas aumento de produtividade, certo? Manter uma alta carga e conseguir manter aquela carga ciclo após ciclo. Quem cultiva uva sabe disso, que às vezes tem uma oscilação de produtividade. Então o caneca peptídeo ele vem como uma ferramenta para auxiliar a planta a, ciclo após ciclo, o produtor conseguir manter aquela produtividade e conseguir vender uma uva de qualidade e manter uma reserva adequada para a planta. Ele não deixa perder a qualidade da produção da uva, digamos assim. Isso, nós estamos aplicando ele com esse intuito de manter, né, a produtividade da planta, ciclo após ciclo, diminuir essa oscilação que acontece na videira, devido a vários fatores, né, e o pessoal conseguir vender a fruta com qualidade. Ele é líquido ou é sólido? Isso. O produto é em pó, certo? Por que vem em pó? Para diminuir o preço do frete, porque o frete é marítimo, né? Uhum. Então, é em pó, pode ser... não tem compatibilidade de calda, então ele... Pode ser misturado? Ele é compatível com toda a calda, com defensivo, com fungicida, com fertilizantes foliares, que ele não vai reagir, certo? Aplicação foliar, então? Isso, aplicações aqui no Vale, nós focamos em aplicações foliares. Qual a quantidade orientada por hectare, por exemplo? Certo. Os trabalhos que nós fizemos aqui no Vale, nós vimos que aplicações de 100 gramas por hectare, certo, semanal, está entregando uma boa eficiência para o produtor rural, certo? E uma boa relação também de custo-benefício. Não tem esse problema de um pulverizar mais devagar, outro mais... Ele não é um defensivo, ele é um fertilizante, né? Isso. Se eu entendi bem, Isso. É um fertilizante, né? Ele é um bioestimulante. Bioestimulante. Um bioestimulante. E como é que ele atua na qualidade do fruto? De que forma? Uma planta submetida a situações de estresse elevado, ou por temperatura, ou por situações de alta aplicação de fungicida, no caso da uva para míldio,
ela não consegue manter uma alta carga. Então, com o uso do caneca peptídeo, a gente consegue fazer com que ela mantenha um teto bom de produtividade, mantendo condições como um brix adequado, uma uniformidade de brix na colheita. E quem cultiva uva sabe disso. Se você consegue ter uma produtividade adequada com uma uniformidade de brix, isso é uma garantia de um melhor preço, certo? Da uva que é vendida dependendo do mercado, eles têm essa exigência de uma uniformidade de brix, uma uniformidade de coloração. Então, plantas que estão com caneca peptídeo trabalhando numa situação mais estável, com menos estresse em relação à temperatura, em relação a radicais óxidos ou em relação a defensivos, como no caso produtos para míldio, ela consegue estabilizar melhor o seu ciclo e manter essa carga com um brix bom, com uma uniformidade boa, que é a exigência do nosso mercado, né? Então o caneca ele influencia na acidez e no brix da fruta? Os resultados que nós vimos em campo é que de uma uniformidade no brix em relação à acidez, isso vai da variedade, né? Vai da variedade, da época do ano, mas nós conseguimos manter uma uniformidade em relação ao brix e na coloração. Repete aí a quantidade por hectare. Hoje, a aplicação do caneca peptídeo, 100 gramas por hectare na cultura da videira semanal. Para dissolver quantos litros de água aí, essas 100 gramas? É uma pergunta bem frequente isso e bem coerente. Porque às vezes o rapaz tem vários hectares aí. Acontece essa pergunta bastante em campo, mas o que acontece? O produto ele é 100 gramas por hectare. E aí vai depender da tecnologia de aplicação do produtor rural. O volume de calda só vai ser o veículo para levar o produto à planta. Então não vai interferir em relação ao volume de calda. Se o produtor faz 500, ou se ele faz 600 ou 700 litros por hectare, é 100 gramas do caneca peptídeo. Pode colocar a mesma quantidade? Pode. Não influencia não? Não. Assim, um vai ficar mais forte, outro vai ficar mais fraco? O produtor que ele faz uma calda maior, quando a gente compara, o que acontece? Ou ele aumenta a velocidade, certo, do trator, ou então ele aumenta a vazão do bico. Então, a quantidade do produto que vai cair na área vai ser a mesma. Então, independente do volume de calda ser maior ou menor, a dose é 100 gramas por hectare do caneca peptídeo. Não sair dessa quantidade aí. Isso, 100 gramas por hectare. E via foliar, na folha. Isso, via foliar. E não tem compatibilidade de calda o produto. Ele é compatível com todos os produtos. Qualquer outro produto, Isso. sem problema nenhum, né? Justamente. Amanda, vocês têm feito alguma experiência aí com caneca peptídeo? Temos sim, positivo. Quais foram os benefícios que vocês escolheram? A gente começou um ensaio, né, junto com o nosso consultor Augusto Prado, na Prado Agrícola, onde a gente posicionou o caneca com diferentes objetivos e para estudar justamente a resposta da variedade Arra 15 às aplicações do caneca. Então, o que é que a gente tem? Sabendo que ele atua nessa condição de redução de estresse, principalmente focando no estresse fotooxidativo, que é uma condição comum, pensando principalmente no segundo semestre, aqui na região do Vale, a gente posicionou visando atenuar essa condição de estresse. Então, o que é que a gente pensou? Vamos posicionar do início do ciclo, do início da brotação até a metade e validar para uma certa condição, alguns parâmetros ali de início de ciclo. Depois, um segundo posicionamento da metade do ciclo para frente até a colheita e um outro posicionamento comparando com a aplicação semanal do início ao fim. E nesse estudo, a gente validou diversos parâmetros de qualidade, desde na questão da colheita da fruta até antes, por exemplo. O que é que a gente sabe? Na condição de estresse, segundo semestre, a gente tem que as variedades sem semente, todas elas, na verdade, elas têm semente. Acontece um processo de aborto do embrião. Só que sob uma condição de estresse, por alta incidência de radiação, que é muito observada no segundo semestre, a gente tem que as variedades sem semente, elas acabam formando, por exemplo, um traço de semente. Por conta dessa, ela continua o processo da formação de semente. E algumas variedades, inclusive, chegam a lignificar. Então, quando a gente lignificar, chega a formar semente propriamente madura. Aquela semente, quando você... Mesma variedade sem semente. Mesma variedade sem semente, dependendo dessa condição de estresse, dependendo da condição... Isso na florada. Pensando em um pico de radiação UV na florada,
a gente observa que as áreas ali, por exemplo, se eu podei uma área em agosto, ela vai florar em setembro, onde a gente já observa esse aumento de radiação, quando você vai avaliar na colheita, ela dá um traço e, dependendo do nível do estresse causado, chega a encontrar aquela semente dura mesmo. Então, a gente posicionou o Caneca, ali naquela primeira fase do ciclo, pensando em avaliar essa condição da redução do traço de semente no segundo semestre e posicionamos o Caneca no início, da metade para frente, para a colheita, visando essa questão que o David falou, de uniformização de maturação, pensando na redução de baga verde, e o terceiro posicionamento que foi estudar com a dose menor do que até o recomendado, né? Pensando em doses semanais de 50 gramas por hectare, para a gente ver quais seriam os benefícios. E aí comparamos esses 3 posicionamentos com a nossa testemunha, que era o manejo tradicional da fazenda. E quando a gente fez isso e avaliamos no final do ciclo, o que é que a gente observou? Por exemplo, esse primeiro posicionamento, que era objetivando a redução do traço de semente nessa poda do segundo semestre, que historicamente a gente tem um aumento, a gente conseguiu reduzir, concentramos, a gente tinha condição de ausência total de semente e quando ela formou uma semente pequena, que a gente tem uma escala hoje, inclusive desenvolvida pelo pessoal da Copex Vale, onde a gente consegue classificar esse tamanho dessa semente. O ideal é não ter, mas quando aparecer em um tamanho pequeno, que ao degustar a uva você não sinta. E a gente conseguiu observar isso com Caneca, por exemplo. A gente concentrou nas avaliações 90% do traço encontrado estava em uma escala que a gente fala imperceptível, vamos dizer assim. E a mesma coisa quando usamos o posicionamento pensando na uniformização da maturação. Só que o nosso melhor resultado foi justamente esse posicionamento que a gente tratou a planta do início ao fim. Ao final. Então, o produto pode ser usado em todo o ciclo? Em todo o ciclo. Vai depender da sua condição, do seu objetivo específico, mas se você quer deixar a planta numa condição realmente confortável para a produção, pensando principalmente no segundo semestre, que a gente tem essa condição mais favorável ao estresse. Causado pelo que esse estresse? Principalmente pela questão do excesso de radiação, que aumenta nesses meses do segundo semestre, e temperatura. São os 2 maiores fatores que a gente tem observado em campo, que interferem na questão da dinâmica do ambiente para a planta, e ela responde, algumas variedades, cada variedade vai responder de uma forma, mas a gente observa um impacto, né, na questão da produção da uva por essa condição de estresse. Então, todas as ferramentas que a gente tem hoje visando atenuar essa condição, a gente faz para a gente conseguir ter uma manutenção da produtividade com qualidade, que é o objetivo maior, né? A incidência solar no segundo semestre é bem maior do que no primeiro semestre, Sim. né? Por exemplo, eu estava observando alguns dados aqui dos programas anteriores. No primeiro semestre, a incidência solar ia começar lá para quase 6 horas da manhã, 5h58. Agora, por exemplo, para amanhã, está marcando que vai começar às 5h17. Isso, a gente então, tem essa variação. A carga de sol na plantação, né? Exatamente. E para a planta, isso é uma condição. A gente sente, né? Imagine a planta. O que é que a gente observa? A uva, ela é uma planta, agronomicamente falando, C3, né? Que é uma condição, são plantas que elas sentem um nível de radiação mais abaixo. Significa o quê? Um determinado limite, atingiu esse ponto de saturação de luz, o que chega além disso é excesso e muitas vezes é prejudicial. Ela entra numa condição estressante, como a gente fala. Então, sabendo disso, hoje, nosso manejo é todo voltado para atenuar essa condição de estresse. Porque a partir do momento que eu deixo a planta numa condição mais confortável, ela vai responder em melhor produtividade, ela vai responder em mais qualidade. Tá certo. E aí vocês recomendam que seja usado Caneca durante todo o ciclo da planta? A gente está ainda com alguns ensaios em andamento, mas nessa primeira etapa de avaliação, os nossos melhores resultados foi com esse posicionamento, quando a gente tratou a planta o ciclo todo, com doses semanais, a baixa dose de 50 gramas por hectare, da brotação até a colheita. Toda semana tem que aplicar? Toda semana, dando ali sempre uma renovada para a planta entrar nessa condição equilibrada. Olha, a gente tem um quadro aqui chamado Central Responde, certo. Que aí os produtores mandam perguntas para a gente em relação ao tema do dia, no caso hoje o Caneca Peptidium, no uso aí das variedades de uva, na cultura da uva como um todo, né? E aí vocês respondem os nossos convidados, pode ser? Pode ser. Vamos ouvir o primeiro então?
Olá, bom dia. Me chamo Fredson, sou supervisor de fitossanidade aqui da Fazenda Argofruta e gostaria de saber o posicionamento do caneca, quais as fases que posso utilizá-lo e a dosagem. E por fim, quais os benefícios que terei ao uso do mesmo. Aí, Fredson Rodrigues, gerente de fitossanidade da Fazenda Argofrutas, obrigado por sua participação. E aí? Quem pode responder para a gente? Qual é o posicionamento? Bom, a gente até entra num consenso, né, quando a gente fala em questão de posicionamento, como é um produto realmente que pode ser usado durante o ciclo todo, e a gente tem observado esses diferentes resultados de acordo com os objetivos, fica muito específico do produtor, da tomada de decisão e do objetivo geral, né? Mas o que a gente tem observado, como eu falei anteriormente, nossos melhores resultados até o momento, nos ensaios que a gente tem feito, é realmente quando você trabalha durante todo o ciclo, porque você vai estar dando uma condição para a planta, até para ela se preparar, se antever ao evento do estresse. Então, eu acredito que hoje é um dos melhores posicionamentos que a gente tem em resposta. Faz diferença em fazer esse posicionamento em uva sem semente e em uva com semente? Faz alguma diferença? Acredito que... O posicionamento é diferente? Acredito que não, mas você vai ter objetivos diferentes, né? No nosso caso, a gente trabalha somente com variedade sem semente hoje, nosso programa é todo voltado para uva sem semente, mas quimicamente falando, a rota que o produto vai atuar na planta é a mesma, então os resultados vão ser muito semelhantes. O David, ele também quer saber aí o horário mais indicado para a aplicação. Para a aplicação? Nos trabalhos de manhã, de noite, meio-dia. Nos trabalhos que nós fizemos com o caneca peptídeo, nós conseguimos ver que ele não tem um horário específico para a planta absorver. Então, se fizer mais cedinho, a planta vai absorver. Se fizer no início da tarde ou meio-dia, a planta também vai absorver. Então, ele tem uma absorção muito rápida também pela planta. Assim que ele entrar em contato na folha, a absorção é rápida. Então, pode ficar à vontade, vai depender mesmo da logística da fazenda e do preparo da calda, da pulverização. E outra coisa que ele perguntou, eu queria que você repetisse, você já citou alguns, mas pode até repetir, são os benefícios da aplicação do caneca peptídeo. Isso, hoje o caneca peptídeo, a Amanda falou muito bem, muito obrigado, Amanda. O que acontece? Vai depender do objetivo da fazenda, do manejo, certo? Do manejo, da variedade. Nesse caso da Arra 15, nesse trabalho, né, que foi avaliado, foi muito bem avaliado, nós vimos que essa dose, né, de 50 gramas por hectare durante todo o ciclo agregou em redução do traço de semente, certo? E nós temos alguns produtores que utilizam ele mais no final do ciclo, pensando em aumento da fotossíntese, assim que eles veem a radiação mais alta. Assim que a radiação está alta, eles veem para a estação e aplicam o caneca peptídeo, pensando em aumentar essa fotossíntese da planta e fazer com que atinja altas produtividade, certo? Então ela ajuda também a reduzir o estresse de uma radiação forte? Ajuda. Então assim, ele é uma ferramenta, como é que a gente está vendo em campo? É uma ferramenta que vai depender do manejo da área, né, da variedade e o que o produtor espera daquela aplicação, qual é o objetivo, né? Então nós temos aplicações do início ao fim do ciclo, né, como a Amanda citou, pensando em redução do traço de semente. Temos aplicações quando a radiação está alta, o produtor vem pela estação para manter a alta carga produtiva com um brice adequado. E também temos produtores que fazem aplicações no início do ciclo ali, pensando em aumentar o pegamento. Então vai depender muito do que o produtor faz na área, de como é que está a área dele, e ele aplicar e vendo. A gente está acompanhando também em campo, também, juntamente com a equipe da central. Cada área, dependendo da área, faz um manejo. Mas a dose de 100 gramas por hectare entrega bons resultados, e agora a gente está vendo nesse trabalho, nessa área específica, que a dose de 50 gramas por hectare também agregou. Vai depender do objetivo, né? Depende do objetivo de cada um. Isso. Agora, faz diferença. Eu vou usar o caneca peptídeo, vou ficar tranquilo, não vou fazer outros manejos que são necessários. Faz diferença. Não, é um conjunto, né? É um conjunto. Quando a gente pensa em uva, não tem como abrir mão de principalmente trato cultural e manejos específicos assim que a gente utiliza no dia a dia, para manutenção da qualidade especialmente. Hoje a gente vive num cenário até desafiador em relação à qualidade, preço.
Então, o que vai diferenciar um produtor que vai ter um resultado positivo realmente é a qualidade da fruta que ele está entregando. E hoje o Caneca é uma ferramenta que a gente está disponibilizando, que a gente tem visto essa atuação nessa manutenção da qualidade. Como o David falou, a gente tem diferentes posicionamentos com diferentes objetivos, mas é uma ferramenta que realmente entrega resultado e aí você vai conseguir, ele dá essa liberdade de você posicionar de acordo com a necessidade do campo. O que é que o campo está dizendo, o que é que a área está dizendo que está precisando, você consegue direcionar a aplicação do produto e ter uma resposta positiva que a gente tem visto safra após safra, né? Tá certo. Tem mais uma pergunta para vocês. Ok. Vamos ouvir mais um produtor rural aí fazendo a pergunta. Bom dia, meu nome é Paulo César, trabalho na empresa Fiecadora Agrícola. Eu tenho uma pergunta a fazer. A gente está numa área aqui de alta produtividade, só que oscila um pouco, porque a gente vem numa sequência de poda que não dá muito intervalo. Eu queria saber se o Caneca pode me ajudar na fase final de produtividade. Paulo César, lá da Fazenda Fiecadora, obrigado por sua participação. E aí, esse período de poda meio curto aí, que nem o Paulo César está dizendo, a Caneca pode ajudar de alguma forma? Pode, com certeza. O que é que a gente tem observado, né? Esse ano, como é um ano inclusive atípico, a gente teve um cenário de primeiro semestre bem desafiador em função do volume de chuva, num período em um volume não tão esperado. E esse manejo de ajuste de repouso foi um manejo adotado até em alguns produtores parceiros, pensando em um ajuste de calendário. Então, quando você faz isso, esse ajuste de calendário, você poda com repouso reduzido, você está ali tirando o tempo que a planta tem de estar recompondo a reserva que ela gastou no ciclo anterior e que ela vai precisar para o próximo ciclo. Então, o Caneca entra também nessa questão de manutenção de reserva. A partir do momento que você, numa condição de repouso curto, você reduziu o intervalo que a planta tinha para estar acumulando ali a reserva que ela vai utilizar e você entra com um posicionamento do Caneca a partir ali da brotação, você vai estar ajudando a planta a responder nessa questão da fotossíntese para dar um início ali no ciclo e trabalhar compensando um pouco essa falta do repouso reduzido. Então a ideia seria você posicionar visando dar uma ajuda à planta nessa recuperação, porque você reduziu o seu tempo de repouso, você reduziu o tempo de aporte de reserva, então você entra com uma ferramenta que vai estar ajudando a planta, digamos, a ganhar mais no intuito de melhorar a eficiência fotossintética e, consequentemente, você melhorar essa assimilação de carboidrato que ela vai estar usando na manutenção da safra seguinte, que veio desse cenário, né, de um repouso reduzido. Então, seria mais ou menos essa ideia. Agora, o Paulo César não explicou porque ele está com um intervalo curto de podas, mas qual é o recomendado? Quando é que a gente deve fazer uma poda? Então, essa questão do repouso, ela não tem uma receita geral, porque varia de acordo com o perfil de cada variedade. A gente tem o chamado, inclusive é um trabalho do Nilton, que ele faz muito bem, que é o estudo da recomposição da reserva da planta. A gente já sabe que algumas variedades têm um time específico para recompor reserva, ela precisa de um repouso mais curto, porque ela recompõe mais rápido, e algumas outras variedades precisam de um tempo maior. Então, o repouso eu ajusto conforme essa velocidade de recomposição de reserva, que é exclusiva de cada variedade, e também por algum histórico, quanto produziu na safra anterior, às vezes até um ajuste de calendário vai estar interferindo ali também nesse time que eu vou escolher para repouso. Mas, de forma geral, a gente usa essa referência do tempo que ela precisa, que a variedade precisa para recompor reserva. Em média, falando aí da Arra 15, por exemplo, que é nosso carro-chefe, a gente recomenda uma faixa de 60 dias, seria o ideal, que a gente sabe, a gente tem essa curva de recomposição e a gente já viu que de 0 a 60 dias é um tempo considerável onde ela vai estar acumulando todo o nível de reserva que ela vai precisar para a safra seguinte. Mas a gente tem outras variedades, como por exemplo a Vitória, que é a BRS, né? Que a gente vê, geralmente o pessoal trabalha com repouso mais curto. Então esse tempo ele varia de variedade em variedade, às vezes até de parcela dentro da fazenda, por um ajuste até de calendário também.
em função de quando você quer colher aquela fruta para direcionar para um mercado específico. Eu pensei que só fazia a poda após a colheita, ou não? Não, o ideal é você, após a colheita, você dar esse dá tempo um intervalo, isso, né? é um tempo de não repouso fazer a poda mesmo. de imediato. Não, né? a gente dá um tempo, a gente fala, a planta vai descansar um pouco ali, e nesse período a gente, ao contrário do que se fazia anos atrás, né, com as variedades tradicionais, hoje a gente trabalha o repouso muito como prioridade também. A gente faz uma manutenção da massa foliar para garantir que durante o repouso ela esteja descansando, mas ela está trabalhando, acumulando reserva que vai ser utilizada no ciclo seguinte. Mas a poda não causa um estresse à planta, não? Causa sim, não deixa de ser um estresse, você está interferindo não poderia ali. aproveitar logo depois da poda ou depois da colheita já fazer logo... Mas para poder ir lá descansar depois para produzir? Sim, só que o que é que a gente faz? Depois que eu colho, eu não podo imediatamente, eu dou esse time de repouso e aí durante esse repouso eu trabalho essa recomposição de reserva. Quando eu vim com o ato da poda ali, cerca de 40 a 60 dias, dependendo da variedade, a gente já tem trabalhado essa reserva durante esse tempo de repouso, entendeu? Então a gente já vai estar preparando a planta para o evento da poda. Eu perguntei porque eu conheço alguns produtores, pequenos produtores de uva, que eu conheço, que eles costumam fazer a poda logo poucos dias depois da colheita, né? Isso. Então não está correto, né? Depende. É complexo. Bom, como você disse, não é uma receita. Não né? é uma receita, depende muito, varia muito, mas o ideal é, se você vai encurtar esse período de repouso, trabalhar a manutenção de reserva da planta nesse curto período. Então a gente recomenda aplicações de aminoácidos, aplicação de alguns produtos à base de nitrogênio, tudo que vá ajudar essa recomposição mais rápida para você recuperar a planta para a próxima safra. Que podem ser aplicados com caneca peptídeo, que não tem problema, né, de misturar, ou pode, ou não pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele, né? ele é compatível com todas as caudas. Todas as caudas. Isso. Então é mais um benefício do produto, né? Nem todos os produtos são compatíveis com todas as caudas, né? Isso, justamente. Nós temos alguns clientes que utilizam, né, o caneca no repouso, pensando em manter essa massa foliar das folhas trabalhando, né, fotossinteticamente ativa, né? Então é mais um manejo também. É como a gente falou no início, depende do objetivo do produtor, depende de como está a área e aí vai ajustando o uso da ferramenta. Depende do objetivo, para que ele quer a safra, para quando Isso. ele quer a safra. Ele pode planejar, eu só vou querer minha safra, tirar minha safra lá em dezembro. Ele consegue fazer isso? Com certeza. Hoje a gente já sabe mais ou menos como funciona o ciclo, né, a duração do ciclo de cada variedade. Então a gente consegue planejar, programar. Se eu tenho em média ali uma variedade que leva de 110, 115 dias da poda até a colheita, eu quero colher em um determinado mês para pegar uma janela de preço melhor ou direcionar uma fruta para exportação, que a gente tem a janela definida de exportação, eu consigo calcular quando tenho que fazer a poda para colher naquele determinado período. Então hoje essa informação a gente tem para todas as variedades que a gente tem aqui no Vale do São Francisco e inclusive para as novas, é uma das avaliações que a gente faz também. Quando a gente traz essas variedades da Califórnia para adaptar aqui, às vezes há uma alteração nessa duração desse ciclo. Então é um ajuste que a gente faz, é uma das avaliações que a gente faz, mensurar quanto tempo leva para a variedade ficar pronta, do momento que eu podei até o momento que eu vou colher. E aí a gente consegue fazer esse ajuste de calendário. Ele pode diminuir esse período, por exemplo, o período de 110 dias entre a poda e a colheita. Se eu quiser antecipar essa colheita para uns 90 dias, 80 dias, é possível isso, não? Não numa janela tão expressiva assim, porque o que é que a gente tem? A maioria das variedades, a gente tem um tempo, né, necessário para ela finalizar, que a gente fala, que é chegar a um Brix, um nível de doçura acessível assim ao consumidor e reduzir a questão da acidez, ficar realmente com equilíbrio, né, bom para o paladar. E esse time geralmente demora, depende da variedade, mas uma média aí de, vamos dizer, de 100, 110 dias em média. Então o que é que acontece? O que a gente consegue fazer é usar algumas ferramentas e alguns manejos que a gente consegue antecipar, mas geralmente é em torno de 5 dias a uma semana que a gente consegue acelerar um pouquinho ali essa chegada da fruta. Mas essa dinâmica de duração de ciclo sofre muita influência do clima.
Às vezes a gente vem, por exemplo, primeiro semestre, que a gente tem essa condição de clima mais nublado, a planta ela vai trabalhando mais lentamente. Então o ciclo geralmente dura um pouco mais. Já quando eu vou analisar dados do segundo semestre, que a gente tem essa questão de temperaturas elevadas, índice de radiação, a gente observa que em alguns casos, algumas parcelas chegam antes até do programado ali, porque a gente tem uma dinâmica de acúmulo de sólidos solúveis mais rápida e uma mais rápida redução de acidez. E aí eu consigo colher áreas que estavam programadas ali para 110, 115 dias, eu consigo às vezes escolher com 115, 105, 100 dias, dependendo da variedade. Então é mais um conjunto, uma dinâmica do clima que a gente está falando, qual época do ano a gente está trabalhando e das ferramentas que a gente está aplicando no campo. Também com ajuste de carga, porque o que é que a gente observa? Algumas áreas, o pessoal está puxando para tetos de produtividade cada vez maiores. Quando eu sobrecarrego a planta com uma quantidade maior de cachos, ela vai ter uma tendência a demorar mais tempo para maturar aquele número maior de cachos. Então, o que é o ideal, né? Vai precisar de mais reserva. Vai precisar de mais reserva. Então, eu tenho que se eu estou trabalhando com uma carga maior, eu tenho que trabalhar com ferramentas que me deem condição da planta, né, atingir toda a maturação daquela carga ali desejada. Então, isso a gente tem observado também com o caneca, é um posicionamento... Como é que ele faz isso? Como é que ele induz a planta a produzir mais cachos do que o Não, ele induz... Como é que funciona isso? Ele induz a planta a trabalhar mais. A planta fotossintetiza com mais eficiência, então ela trabalha mais e aí ela tem mais reserva justamente para aguentar esse excesso de carga que eu estou colocando ali. O Newton até citou um trabalho que foi feito que conseguiu mensurar o efeito do caneca no aumento da eficiência fotossintética. E aí quando você tem esse ganho de fotossíntese, proporcionalmente você tem uma carga, uma reserva maior para puxar em carga. Então seria mais ou menos essa lógica. Se eu sei que a minha planta está trabalhando de forma mais eficiente, de forma mais confortável, eu consigo fazer um ajuste ali de carga, puxar um pouquinho em produtividade, porque eu sei que o produto vai ser uma ferramenta que vai estar atuando ali na uniformização da maturação como um todo. Porque o ideal é você conseguir colher a fruta, o pessoal fala, né, numa passada, 2 passadas, porque isso reduz um custo ali na questão da colheita. Eu perguntei nessa questão da antecipação da colheita, em relação ao prazo, que é de cerca de 100, 110 dias. Isso. Porque na manga, né, o produtor induz ela a florescer, né? Induz a floração. Isso. Na uva também, assim, ele pode induzir a floração? Na uva a gente induz a questão da brotação, né? Porque a videira, ela é uma cultura de um clima... Não é brotação. Seria mais a brotação. Floração é na manga, na uva é brotação. Porque o que é que acontece? A uva em climas temperados, a gente tem todas as estações do ano bem definidas, inverno, verão. E o que é que acontece? Depois do inverno, naturalmente, com o aumento da temperatura, a planta brota e reinicia seu ciclo naturalmente. Aqui, nas nossas condições, a gente não tem essa dinâmica de ter um inverno com temperaturas negativas para a planta entrar no estado de dormência, que a gente chama. E o que é que a gente faz? Ela está o tempo todo ativa, Então, na uva, a gente usa alguns produtos para ajudar na questão da brotação, na saída ali, já que a gente não tem essa quebra da dormência por uma condição natural, por essa oscilação. A gente não sai de um inverno com temperaturas negativas para um extremo de temperatura elevada. A gente está sempre com temperatura elevada. Então ela não sente essa oscilação, que seria o que faz gerar a quebra da dormência. A gente faz isso com o uso de alguns produtos que a gente faz no campo. Olha, nós temos alguns depoimentos de produtores que estão usando o Caneca Peptídeo já há algum tempo, essa parceria com a Central de Adubos, e tem tido bons resultados. Vamos ouvir então? Vamos sim. Eu me chamo Iranildo, sou encarregado da fitossanidade da Fazenda Planalto. Há mais ou menos uns 2 anos a gente já vem fazendo uso do produto Caneca. Que quando trouxeram o Caneca para cá, o vendedor ele falou que seria um produto que era um antiestressante para as plantas. E realmente eu acreditei e passei a usar esse produto. Essa área aqui, que é a variedade Isis, é uma planta que ela estressa muito com calor e foi onde eu mais usei esse produto, na dose 100 gramas por hectare, e realmente deu para se perceber que ele ajudou muito a planta a trabalhar.
sem estresse e aceitando os seus nutrientes que a gente sempre faz as aplicações. Então o produto Caneca é um produto que a gente pode acreditar e realmente ele faz jus ao nome, um antiestressante. Foi o nosso intuito aqui na empresa Planalto. Aí o Iranildo, né, lá da Fazenda Planalto, usando como antiestresse. O que vocês disseram, né? Você está comprovando só o que vocês já falaram. Também serve como antiestresse o Caneca Peptídeo, né? Isso. Justamente. E lá na Fazenda Planalto, né, é um caso de sucesso. Uma parceria lá que a gente está lá com o Iranildo, com o Marcelo, com o consultor Jackson também. Graças a Deus vem uma parceria que cada dia a gente fortalece, né? Porque o produto vem entregando resultado, é uma ferramenta excelente e a gente só tem a agradecer por isso, né? E ele usa lá a BRS Isis, né? Ele diz que ela estressa bastante nessa época de temperatura alta. Mas acho que não é só ela não, viu? De uma maneira geral, acho que as variedades, de uma maneira geral, sofrem bastante com a temperatura alta, né? Isso, a gente tem uma condição realmente bem desafiadora quando a gente fala no segundo semestre, essa questão da elevação da temperatura, com índice de radiação também mais alto. Então é uma condição realmente estressante para todas as variedades, não só para a uva, né, para outras culturas também. Mas na uva, como a gente produz durante todo o ano, então a gente está sempre puxando a planta para o limite. E aí quando você tem uma dinâmica ali climática favorecendo a questão do estresse, é importante a gente trabalhar em cima disso, visando a manutenção dessas produtividades. Senão a gente ia ter realmente uma oscilação, tenderia a uma oscilação maior, né, de produção. Vamos ouvir mais um depoimento. Nós temos mais um produtor rural aí, dando seu depoimento aí do que é capaz o Caneca Peptídeo. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Jonas Gomes, eu sou gerente de produção aqui da Fazenda Frutos Paulo Ramos. O Caneca eu utilizo ele faz há um ano, mais voltado nessa parte da direção de bagaduras, porque essa variedade aqui que se chama Arra 15, a gente tem essa questão desse problemazinho em relação a bagaduras. E com o Caneca, a gente colocou ele nesse portfólio da gente, que justamente voltar nessa parte das bagaduras. E em campo a gente observou que ele deu essa reduzida bastante na questão das bagaduras, que é a questão do estresse. Jonas, gerente de produção aí da Fazenda Fruto Paulo Ramos, obrigado pela sua participação. A Arra 15 é de vocês, né? Isso, é nossa nossa a variedade que vocês desenvolveram, não é isso? Positivo, é nosso carro-chefe de uva branca aqui no Vale de São Francisco. Essa questão da bagadura que o Jonas falou, a gente sabe que é uma predisposição genética da variedade, que ela responde com a baga verde em relação a qualquer tipo de estresse. A gente tem observado muita correlação com estresse em relação hídrico, né? Falta de água, é uma variedade que gosta muito de água, mas também, segundo semestre, com essa questão de aumento de temperatura, aumento de radiação, carga, alguns outros fatores podem influenciar nessa questão da bagadura, que nada mais é do que uma desuniformidade na maturação. A gente tem o cacho da uva e geralmente na ponta do cacho, às vezes até no meio, aparece uma baga que ela não acompanha o desenvolvimento das demais e ela acaba ficando, né, ou verde, totalmente duro, ou às vezes ela chega a amolecer, mas ela não tem um brix, uma doçura, um nível de açúcar e uma acidez igual ao restante do cacho. Isso em função dessa condição de estresse que a planta sofre. O que é que a gente tem trabalhado para isso, né? A gente tem feito aplicações de alguns produtos à base de algas marinhas, que a gente viu uma resposta, manutenção da massa foliar, e hoje, atualmente, o Caneca também entregou um resultado bem interessante, reduzindo 50% da bagadura em uma área que a gente fez esse primeiro ensaio, justamente por essa manutenção dessa condição de estresse. Reduzir, a partir do momento que eu deixo a planta numa situação mais confortável, ela trabalha tranquilamente e ela vai conseguir maturar todos os cachos numa condição superior. Então, o Caneca, a gente viu esse resultado nesse ensaio também que a gente fez, trabalhando da brotação até o final, doses semanais, para deixar realmente a planta numa situação confortável. A gente conseguiu uma redução de 50% já, só comparando com o padrão fazenda. Então acontece mais esse problema de bagadura, mas no segundo semestre? Geralmente segundo semestre, por conta dessa condição climática de excesso de temperatura e radiação. É uma novidade usar o Caneca Peptídeo para diminuir a bagadura da uva? Isso para a gente da Caneca foi uma novidade, né? A gente fazia com outros posicionamentos
E Jonas também, assim como o pessoal da Arra Grapa, lá na Fruticultura Paulo Ramos, ele também tem um trabalho de excelência, é um profissional excelente. E aí ele propôs para a gente o uso da ferramenta, assim que ele soube o trabalho que a gente estava desenvolvendo lá na Fazenda Parada Agrícola, né, com o pessoal da Arra Grapa. Ele disse, eu tenho interesse de colocar aqui e ver também aqui no meu campo como é que vai se comportar. E aí, mais um caso de sucesso aí, Jonas deu depoimento, né? Então mais um benefício, né, que o Caneca traz para o produtor. Justamente, é o pessoal, os produtores aqui da região usar e avaliar a ferramenta, né, no seu campo. E dar o retorno para vocês, né? Dar o retorno aí para a gente saber. Justamente. É para difundir melhor ainda a tecnologia, não é isso? Justamente. Vamos ouvir mais um último depoimento aqui de mais um produtor rural que tem usado aí o Caneca Peptídeo. Bom dia, pessoal. Sou Roberto aqui, Fruticultura Alto Vermelho, de Domingos Sávio. Falar um pouco aqui a respeito do Caneca, né? Que a gente usa já há mais de 2 anos aqui e tem um bom resultado, né? A gente inicia ele a partir dos 40 dias, aplicações semanais, e vamos até os 110 dias, né? Com a dosagem de 100 gramas por hectare, né? E eles dão um bom resultado a gente, né? A questão da folha mais verdosa, né? Uma planta menos estressada e deixa a planta mais equilibrada, né? Bom resultado aí da parceria com a Caneca, Central de Adubo, e bom resultado. É show. Robério aí, ó, já está usando mais para a folha mais verde. É clorofila também, tem clorofila o Caneca Peptídeo. Justamente, José Naldo, o Caneca não altera a concentração de clorofila na folha, mas ele mantém a folha trabalhando fotossinteticamente, então aproveitando ao máximo a clorofila que a planta já tem. E aí, como nós podemos ver no depoimento, os nossos clientes de Caneca já são clientes que já estão há mais de anos usando e vendo o resultado na ferramenta e tendo sucesso, graças a Deus, conseguindo colher uma uva com qualidade, conseguindo ter uma boa produtividade. Quem cultiva uva sabe disso. Se você usa uma ferramenta que auxilia você a ter uma boa produtividade, manter uma boa produtividade ciclo após ciclo, é mais uma garantia de sucesso no cultivo da videira, que todo mundo que cultiva uva sabe como é alto investimento. Então a gente cada vez mais tem que trazer ferramentas como essa, né, para a gente ter um produtor como esse, há mais de ano, né, com a gente aí, né, tendo sucesso. Eu vou dar uma pausazinha no assunto da uva para falar de manga, mas é coisa rápida, viu? Interessa também aos produtores que geralmente eles plantam várias culturas, né? Então vamos dar uma pausa aqui para a agenda do agro. Atenção, produtor rural, olha, está chegando o próximo sábado, dia 22 de outubro, o maior evento de manga do Nordeste. É o Manga Tech no Yacht Clube de Petrolina, em Pernambuco. Se você quiser participar de boas palestras, de conhecer novas tecnologias, você não pode deixar de ir no Manga Tech, dia 22 de outubro, próximo sábado, no Yacht Clube de Petrolina. Procure uma loja da Central de Adubos e veja como participar, porque as vagas são limitadas, viu? Corre lá, não deixa para depois não. Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um programa da Central para o Campo. Quero agradecer aqui ao David Castro, que é da empresa Caneca, uma das parceiras da Central de Adubo, mais uma vez, ele aqui representante técnico de vendas da Caneca. Muito obrigado, David, mais uma vez aqui com a gente, trazendo sempre boas informações. Muito obrigado, José Naldo, muito obrigado, Amanda, muito obrigado ao pessoal da Grapa, né? Augusto Prado também, está sempre à disposição da gente. Muito obrigado a todos os telespectadores que estão ouvindo a gente, né, e assistindo pelo canal do YouTube, está sempre em busca de informações, né? E agradecer à Central de Adubos, a parceria e tudo de bom para vocês aí. Estamos juntos. A Amanda Rodrigues, obrigado, viu? A você, o pessoal da Grapa Variedades, obrigado por terem vindo aqui trazer tantas boas informações para o produtor rural. Não, para a gente foi um prazer, né, essa oportunidade de estar aqui presente hoje, agradecer a Caneca pelo convite, Central de Adubos, a pessoal da rádio. Em particular, acredito que realmente é um veículo de informação para quem está em casa, para o produtor, e informação técnica de qualidade, né? Eu acompanho aí, sou ouvinte assíduo do programa, então realmente hoje estar aqui é um prazer. Muito obrigada. Será um prazer para a gente recebê-la de novo aqui, viu? Com certeza. Mais convites virão, viu? A você que nos acompanhou aí na Rádio Tropical Sat 102,5 de Juazeiro, da Bahia, a você que esteve aí conosco através do YouTube, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, agradecendo a equipe Central de Adubos, sempre dando um apoio
que é excelente, e a DPJ Filmes também aqui, levando o nosso programa para o nosso canal aí no YouTube. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, no mesmo horário, nos mesmos canais, estaremos de volta. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.